Um dos maiores medos de procedimentos cirúrgicos são as famosas embolias ou tromboses, que são provocadas pela coagulação do sangue. Então, nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho o que é isso e como evitar que isso aconteça no pós-operatório cirúrgico. Bom, primeiro eu quero explicar para vocês o que é uma embolia e uma trombose. Nós temos que entender o que é um trombo, primeiramente, tá? Quando nós temos cortamos uma veia, uma artéria, ou quando o sangue fica muito tempo parado, ele pode começar a coagular. E essa coagulação é uma rede de fibrina, de plaquetas e de células que começa a se formar para fechar a parede de um vaso lesado, por exemplo, ou que começa a se formar quando o sangue está muito tempo parado. E ele faz um aglomerado desse tecido. E muitas vezes ele fica parado num lugar só. Quando ele se desloca pela corrente sanguínea, então ele está parado aqui no vaso, formou aquela bolinha e aí a pressão do vaso está vindo, ele joga o trombo e o trombo vai. Quando esse trombo que está aqui parado, ele vai pela corrente sanguínea, nós chamamos ele de êmbolo, porque daí ele vai correr pela corrente sanguínea e quando ele tiver, por exemplo, tá, esse trombo, ele tiver um tamanho maior do que o vaso que ele for passar, ele vai trancar e aí ele bloqueia a passagem de sangue naquele vaso, né? E isso é uma trombose, né? Uma isquemia provocada por um trombo ou um êmbolo, né? Então, a trombose ou a embolia, ela é provocada por um trombo sanguíneo. Nosso próprio sangue acaba fazendo esse tipo de conglomerado que acaba prejudicando muitas vezes o pós-operatório. Entendido isso, vamos entender por que isso acontece no pós-operatório. Quando nós vamos fazer um procedimento cirúrgico, né, o paciente ele vai submeter a algo que ele vai ter que provavelmente ficar mais parado, né? E também ele vai gerar um processo inflamatório corporal nele. Quando isso acontece, né, quando nós fazemos uma cirurgia, principalmente cirurgias grandes, né, do corpo inteiro, tórax, abdômen, são cirurgias que têm a tendência a ter mais trombose. Quando nós fazemos isso, o paciente vai ficar todo inflamado, vai ter muitas citocinas inflamatórias para recuperar aquela área que foi lesionada. Por exemplo, imagine uma lipoaspiração que o paciente faz no corpo inteiro, né? Aquelas células ficam muito alteradas, vai ter muitas células inflamatórias, muitas citocinas, que vão estimular a coagulação. E isso pode fazer o paciente ter trombo. Além do que, no pós-operatório, principalmente de cirurgias grandes, a pessoa ela vai ficar mais parada, né? Que é a principal causa de trombose e embolia. Além de tu estar inflamado, de tu estar com as citocinas alteradas, geralmente o paciente vai ficar de cama, ele vai ficar parado. E o que acontece? Quando o paciente fica parado, o sangue acaba circulando menos. E ele tem o que nós chamamos de estase sanguínea. O sangue fica muito lento, ele passa mais lento, não tem tanta movimentação, principalmente em membros inferiores. E o que vai acontecer? Quando esse sangue tem estase e fica parado, ele começa a ter a tendência a coagular mais. E quando ele começa a coagular mais, ele pode gerar um trombo, que nem eu falei para vocês. E aí ele pode jogar esse trombo na corrente sanguínea e o paciente ter uma embolia ou uma trombose pós-operatória. Então, por que as pessoas desenvolvem embolia no pós-operatório? Primeiro de tudo, as cirurgias geralmente grandes, envolvendo abdômen e tórax, ou grandes áreas, como lipoaspirações extensas, né? Ou também algumas cirurgias ósseas, como ortopédicas, né? Principalmente de fêmur, cirurgias muito grandes. Essas são as cirurgias que mais levam os pacientes a ter trombose e embolia. Por exemplo, a cirurgia ortognática, ela geralmente não leva o paciente a ter trombose e embolia, assim como as cirurgias de face, é muito menos. Por quê? Porque é mais comum em áreas grandes, tá? Então o paciente faz esse procedimento e ele acaba tendo, quando ele faz uma cirurgia muito grande, ele fica mais parado. Aquele sangue parado, cheio de citocinas inflamatórias, ele vai ficar extasiado, ele fica parado, vai gerar um trombo, esse trombo pode rodar e aí ele pode parar em algum lugar. Qual é o lugar mais comum que esse trombo para? Geralmente em membros inferiores, nas pernas, tá? Então, o mais comum do pós-operatório é o paciente ter uma embolia
nas pernas. Ele começa com dor, ele começa com desconforto e faz um êmbolo nas pernas. Mas eu já atendi pacientes, por exemplo, que me relatam cirurgias grandes, né, que fizeram uma cirurgia de tórax, de abdômen, cirurgias maiores, e que tiveram uma embolia, por exemplo, no braço. É comum? Não. Geralmente as embolias que são fora dos membros inferiores, elas são mais graves, tá? Depois eu vou explicar por que isso. Então, o mais comum é o paciente ter nas pernas, mas ele também pode ter, por exemplo, no pulmão, que é uma das coisas mais graves que nós podemos ter. Além do que também pode ter no coração, pode ter no cérebro, pode ter em órgãos nobres. E isso pode vir levar o paciente a ter algum quadro grave que coloque a vida dele em risco. Então, por isso que controlar as embolias é muito importante. E como que nós fazemos a prevenção das embolias, para que isso não aconteça? Primeiro de tudo, uma boa anamnese, que é a conversa que nós vamos ter com o paciente. O principal fator de risco para nós termos uma embolia é já ter tido uma embolia anteriormente. Então, se o paciente já teve uma embolia anteriormente e vai fazer uma cirurgia grande, eu quero deixar uma ressalva aqui, pessoal, que são cirurgias grandes, não são cirurgias pequenas, não é um siso, não é a papada, são cirurgias grandes que a pessoa vai fazer que pode colocar ela em risco de ter algum evento desse tipo. Bom, o primeiro fator de risco é já ter tido uma antes. Então, é importante conversar com o paciente para ver se ele teve já alguma. Então, a anamnese vai ser o principal fator que vai te proteger. É o principal fator que nós utilizamos para prevenir as embolias. Além do que, a história familiar também. Se a pessoa já teve alguma embolia, algum familiar que já teve uma embolia prévia. E por que isso? Porque ela pode ter uma característica genética. Existem marcadores genéticos que podem ser alterados e que dificultam, que aceleram, né, o processo de coagulação. Então o paciente tem algum fator sanguíneo, um fator 9, um fator 7, pode ter um fator von Willebrand, ele pode ter alguma vitamina K, fator de vitamina K alterado, o que faz com que ele coagule mais. E se ele coagula mais, ele tem mais risco. Então, geralmente, isso pode ser investigado em exames, mas na maior parte das vezes não se faz um rastreamento das pessoas com exames de sangue, que são exames caríssimos muitas vezes para tu diagnosticar isso. Geralmente tu vai na história clínica do paciente e familiar. Se os familiares já tiveram, se ele já teve, pode ser uma embolia até por uma viagem longa. Às vezes o paciente fez uma viagem longa e fez uma embolia em membro inferior. Então nós já temos que ficar atento. Já teve uma embolia prévia, ele pode ter algum fator genético envolvido, não só um fator ambiental que nós chamamos, né? No caso, ficar parado muito tempo numa viagem longa. Então, o principal fator de proteção é fazer uma boa anamnese, uma boa história familiar. Além disso, no pós-operatório imediato e do transcirúrgico, se a cirurgia é muito longa, utilizar as botinhas que fazem a movimentação, a compressão das pernas e ajudam que não fique sangue parado nas pernas, tá? Então se usa essas botinhas. E nós também podemos utilizar meias compressivas, que são meias que pressionam as veias e as artérias, que fazem com que o sangue se retorne, principalmente as veias, fazem com que o sangue retorne mais. E quando o sangue retorna mais, diminui a chance de nós termos uma embolia ou uma trombose. Tá? Além disso, nós colocarmos o paciente em movimentação mais precoce, evitar que o paciente fique muito tempo acamado. Por exemplo, se o paciente fez uma cirurgia e ele está muito tempo deitado, já tentar fazer com que precocemente ele se movimente, ele caminhe, porque isso vai circular o sangue e vai fazer com que ele diminua o risco de ter trombose. Isso são coisas que nós podemos fazer no pós-operatório e que diminuem esses riscos, certo? Claro que sempre vai existir esse risco em cirurgias grandes, mas é possível diminuir fazendo isso. Bom, o paciente tem histórico já de trombose, já teve alguma vez. Como é que nós vamos prevenir? Nós vamos dar um antitrombótico para ele, para evitar que ele tenha essa trombose, para evitar que ele forme trombo, se ele já formou alguma vez. Então, os anticoagulantes, eles vão te ajudar a evitar que tu forme trombo. Se o paciente tem histórico de trombo e vai fazer uma cirurgia grande, nós anticoagulamos ele no pós-operatório, 1 ou 2 dias depois. É claro que tu não vai fazer uma anticoagulação prévia, porque senão ele vai sangrar muito na cirurgia, e não é o que a gente quer. Então a gente faz uma coagulação depois da cirurgia, 1 ou 2 dias depois, a gente anticoagula ele por 10 dias,
diminui o risco e depois pode parar, tá? Então, são fatores que nós podemos utilizar para prevenir isso. E quais são os sintomas? Por exemplo, fiz uma cirurgia, estou vendo esse vídeo, será que eu tenho uma trombose? Os sintomas, eles são bem clássicos e geralmente eles são súbitos, tá? O que significa isso? Eles vêm de repente. Por exemplo, uma trombose da perna, ela vem de repente, uma dor, o paciente tem uma dor na região, começa a ter volume, pode ter inchaço. Isso é uma trombose, pode ser uma trombose. E claro que tu vai utilizar o que o paciente está relatando, né? A clínica associado à história. Por exemplo, ele está com uma dor na perna súbita, começou do nada, está doendo, está inchando, e ele fez uma cirurgia prévia há 2 dias e está acamado, ou está muito tempo na cama, ou fez uma viagem longa, isso pode ser uma trombose. Então a gente tem que avaliar. E aí a gente vai fazer um exame de sangue, avalia os dedímeros, que estão no exame, que vai nos mostrar se ele está tendo isso ou não, né? E aí, bom, tá positivo, significa que ele tem, não significa especificamente que ele tem, mas se está negativo, ele não tem. Se está positivo, pode-se fazer uma ecodoppler, né, que é uma ecografia da região para ver se tem o trombo, se está bloqueando, como está o fluxo sanguíneo na área. Bom, esse é um dos sintomas, por exemplo, na perna é isso. Agora, como é que eu vou saber se eu estou tendo uma embolia pulmonar, por exemplo? O paciente tem uma dispneia, uma falta de ar súbita, do nada. Está parado, daqui a pouco começa com falta de ar, dificuldade, uma dor, pode ter uma dor ventilatória dependente, né? Quando puxa o ar sente dor, tem uma dispneia, pode ser uma embolia pulmonar. E aí o histórico, está com falta de ar súbita e fez uma cirurgia prévia muito recente ou fez uma viagem muito longa, pode ser uma embolia pulmonar. Então a gente tem que procurar o atendimento, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Eu sei que parece assustador o que eu falei aqui, mas não é assustador. Não são todos os casos, é raro isso acontecer. Mas nós temos que ficar sempre avaliando o paciente. O que é principal para prevenir é a história do paciente, a conversar, avaliar se já teve, se tem familiar que teve. Isso é muito importante, tá? E também, às vezes, evitar de fazer muitos procedimentos na mesma cirurgia. Por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia plástica, ela faz um monte de coisa junto, né? Fica lá 4, 5, 6, 7 horas lipando, movimentando, tirando gordura, depois fica lá uma semana na cama sem se movimentar. Aí isso aumenta bastante o risco de tromboses e embolias. Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, dá o teu like no vídeo, te inscreve no canal, para o YouTube entender, né, que é importante esse conteúdo. E também manda aí no grupo da família, no grupo das cirurgias, alguma amiga que vai fazer uma cirurgia e que precise saber sobre trombose, sobre embolia, manda para ela entender isso, ou para ele também, não são mulheres que fazem cirurgias desse tipo. Beleza, gente? Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.